Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre todos. Você que vai ter a oportunidade também de assistir em sua casa, que possa assim abrir o seu coração e se desprender para adorar e bendizer o nome do Senhor. Bom estar neste lugar, nesse primeiro culto do ano, esse domingo, já tivemos hoje pela manhã, e agora essa nova oportunidade de servir e bendizer o nome do Senhor. Aqueles que não tiveram a oportunidade de encontrar aqui no dia 31, até porque teve inscrição, foi limitado, quero já desejar a todos um feliz ano novo, e que juntos possamos estar nesse propósito de servir, adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado. Louvamos o Teu nome pelo Teu amor, pela Sua misericórdia que se renova a cada amanhecer. E aqui estamos para cultuar a Ti. Assim como o grupo que veio hoje pela manhã. Que privilégio, nesse primeiro domingo do ano, poder estar na Tua casa e participar da Sua mesa. Nesse encontro de hoje, de uma renovação de aliança, de firmar essa aliança em nosso coração. Obrigado por essas portas que se abrem, esse lugar que nos acolhe, onde aqui podemos prestar o nosso culto a Ti e exaltar a Tua presença. Honra a fé de cada um dos Seus filhos que aqui se encontram. Abençoe os Seus servos que vão estar ouvindo através da internet, Pai, da rede social, ter a oportunidade de assistir esse culto também na sua casa, que sejam edificados e fortalecidos pela força do Teu poder e com o coração aberto possam bendizer e exaltar a Tua presença. Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui, nós dependemos de Ti. A cada oração como essa que nós estamos fazendo, ó Deus, a leitura da Tua palavra, a meditação, em tudo, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente, porque Tu és a razão, o motivo que nos traz a este lugar é a Tua presença. Tu és a razão do nosso culto, e assim queremos engrandecer e exaltar o Teu nome. Portanto, ó Pai, assim oramos, e desde já agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Pela manhã eu li, como de costume, Isaías 53, mas agora eu queria ler esse texto, que fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. E hoje nós estamos aqui, trazendo à memória, tendo esses momentos da importância de nos mantermos ligados a Cristo, a videira verdadeira, e para uma vida de frutificação. Romanos 8, não vou ler todo o capítulo, mas a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que bênção! Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Nós éramos órfãos, nós estávamos distantes, nós estávamos perdidos, mas Ele nos comprou e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Abra o seu coração, se desprenda, vamos louvar e exaltar a presença do nosso Deus. Sabrina, excelente, pode nos ajudar ali. Glória a Deus, aleluia. Aliás, hoje eu também vou acompanhado ali, para aprender com vocês esses hinos novos aí. Deu-lhe
órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Olha o que Jesus fez por nós. O Pai me adotou, por sua morte lá na cruz. O amor dele nos encontrou. Não somos mais órfãos. Eu era órfão, hoje sou filho. Por sua morte, Jesus deu-lhes no direito de nos tornarmos filhos de Deus. Obrigada, Jesus, por sua morte na cruz, por seu sangue derramado naquele Calvário, naquele lugar. Era para nós estarmos lá, mas Ele trocou de lugar. Ele foi para nos salvar, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Se você quer ter vida, siga Jesus, pois Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Pai, pela morte de Jesus, nós podemos te chamar de Pai, de Abba, Pai, Paizinho querido. Vamos cantar mais uma vez? O Pai me adotou. O Pai me adotou. Sou filho. Obrigada, Jesus Cristo. Aleluia. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era sou filho. Aproveite essa oportunidade. Faça uma oração de gratidão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mesmo sabendo que não somos merecedores, ó Deus, sabendo da nossa real condição, da nossa falência espiritual, mas obrigado, porque Tu cancelaste o escrito de dívida que era contra nós. Nós estávamos como ovelhas desgarradas, e realmente nesse processo de substituição, Tu levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. E hoje, então, lavados, redimidos, transformados, salvos pela Tua graça, hoje somos filhos e Te glorificamos pelo Teu amor, pela Sua misericórdia que nos alcança a cada dia. Louvado seja a Tua presença, Jesus. Louvado seja a Tua presença. Aproveitar as oportunidades, as chances, aproveitar este tempo. Vamos louvar a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez.
Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Essa canção fala de oportunidade, fala de mais de uma chance. Oh Deus, nós estamos aqui. Quão difícil, oh Deus, esse embate, essa luta. Até mesmo Paulo dizia sobre isso, que ele esmurrava o próprio corpo, porque a carne milita contra o espírito. Mas Senhor Deus, dê-nos uma chance. Restaura os corações, restaura a nossa vida, Senhor, para que sejamos então de fato nova criatura diante do Senhor, guiados, cheios, conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Aqui nós estamos, Senhor Deus, diante de Ti, como quem clama, como quem chama pelo Teu nome, como quem pede, ó Deus, mais uma chance. Bendito e exaltado seja o Teu nome, louvado seja a Tua presença. Vamos cantar mais uma vez esse hino, mas cante realmente como quem busca essa mudança. Estamos iniciando mais um ano. Que os nossos passos, que as nossas atitudes, que a nossa vida, que o nosso pensar, que o nosso proceder seja de fato de acordo com a vontade de Deus. Que possamos encontrar esse refúgio, esse socorro no Senhor, e na sua misericórdia e graça, mais uma chance de poder fazer diferente, de poder agradar ao Senhor e bendizer o Seu nome, de vivermos a vida vivida, guiada pelo Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Uma chance igual a essa. Isso, abra o seu coração. Cante como quem ora. Cante como diz o refrão. Se tiver de gritar, grite, busque. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir. Fortaleça-nos. Ajuda-nos, ó Deus, dia após dia, a viver, ó Deus, de acordo com a Sua vontade, como quem agarra uma chance, quem aproveita a oportunidade, e vivermos, ó Deus,
segundo o teu Espírito, conduzido pela tua palavra, que sejamos o povo da tua palavra, ó Deus, a fim de mortificar a carne, como teu servo Paulo disse, revestido do novo homem, como quem sepultou a velha natureza e hoje vive uma vida guiada pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Receba, Senhor Deus, o louvor, os cânticos que entoamos a Ti. Somos gratos por essa rica oportunidade de assim estarmos na Tua casa, bendizer, engrandecer e exaltar o Teu nome, que é santo, santo, santo. Louvado seja Deus. Amém e amém. Mesmo ainda não podendo se cumprimentar, mas dê um aceno aí para o seu irmão. Opa, que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom poder ver os irmãos aqui no início do culto. Vou repetir. Alguns que não puderam estar aqui no dia 31, né? Então deixo aqui o meu feliz ano novo. Hoje tivemos uma boa presença também pela manhã, e é bom poder rever alguns irmãos que alguns estavam se recuperando, outros aos poucos estão voltando. Isso é bom. Nós louvamos a Deus pela sua vida, né? A importância de congregar, de estar junto, mesmo ainda nessa dinâmica muito, né, diferente. E não quero me acostumar com isso não, quero voltar a poder, né, a gente se abraçar, a gente tirar a máscara, né? Mas em todo esse tempo temos assim procurado aproveitar a oportunidade, mesmo que seja diferente, mas cultuar a Deus, né, independe da máscara, do distanciamento. Importa que o nosso coração esteja desprendido, disposto a exaltar e bendizer a presença do Senhor. Então é bom poder ver os irmãos aqui, e nós damos continuidade. Na quinta-feira, foi o dia 31, como de costume, a gente sempre tem ali um momento que lançamos os nossos alvos. Se você não veio, mas escreveu e deseja depois estar acrescentando, é só colocar ali no cesto de oração. Você pode pegar também um papel com os diáconos ou os nossos introdutores. Temos como um costume, né, estabelecer algumas metas, ainda que, em primeiro lugar, e a gente não pode perder isso de mente, porque é o que está escrito, Jesus disse, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Mas como o próprio Senhor, em determinados momentos, falando, até mesmo num nível, usando uma linguagem de construção, ele disse que aquele que for construir uma torre, um prédio, antes ele faz o quê? Ele se prepara, ele tem ali os cálculos. E Jesus sabia também o que estava falando, porque era um carpinteiro, e o carpinteiro na época não era apenas aquele que lidava com marcenaria, só com questão de construção, né, de móvel, de coisas de madeira. Ele era como um construtor civil, que também erguia as coisas, edificavam as casas. Então ele falou de algo que ele tinha um conhecimento, mesmo sabendo que ele era Deus e conhecia todas as coisas, mas eu estou falando da sua própria profissão, daquilo que ele então exerceu quanto homem aqui na terra. Então é importante que a gente também tenha, né, um planejamento, temos os nossos alvos, as nossas metas, mesmo sabendo que o principal deles é buscar o reino de Deus e a sua justiça, viver uma vida que possamos aproveitar as oportunidades. Daqui a pouco, na nossa palavra de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de oportunidade. Mas se você desejar, e que você tem sempre o hábito, né, o costume de participar das nossas reuniões do dia 31 de dezembro, e não veio, quer escrever o seu alvo, você pode fazer isso, e depois entregue ali aos nossos introdutores. Tá bom? Louvado seja Deus. Espero, nesse ano, eu tenho que ver com o pastor Antônio, até mesmo para ver uma data comum. Eu acredito que ele também deve estar com essa expectativa, porque todo pastor tem a grande expectativa de estar batizando pessoas, porque cada vez que chegamos ali no tanque batismal para realizar um batismo, significa que mais uma vida está ali firmando aquele compromisso de sepultar a sua velha natureza, né, de matar o velho homem e nascer em novidade de vida.
Então, logo que tivermos uma data, quero anunciar, aqueles irmãos que já estavam fazendo a aula no ano passado, foi até antes da pandemia, né? Procure o diácono Sebastião, ele também tem procurado fazer um contato. E você, que durante esse período, mesmo, né, a gente não tendo culto presencial, retornamos depois de setembro, e no seu coração brotou esse desejo, uma vez que você tem consciência da sua condição de pecador, confessou o seu pecado, se arrependeu, né, o próximo passo é você passar pelas águas. Então procure também o diácono Sebastião, logo ele vai estar organizando um dia, um horário, para que você possa estar passando por uma capacitação, um curso de batismo, tá bom? E tendo uma data, a gente vai estar anunciando, mas eu espero em Deus que a gente possa, né, realizar muitos batismos, que eu e você, que já estamos aqui na jornada, na caminhada da fé, né, possamos juntos produzir frutos, anunciar a palavra, orarmos e pedirmos que o Senhor liberte vidas, pessoas, para que essas também possam se render aos pés do Senhor, tá ok? Então, quero deixar aí esses 2 avisos, e vamos neste momento louvar ao Senhor com as nossas finanças, dando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Primeiro domingo marca um momento de entrega, né, de doar, assim como Cristo se doou por inteiro. Então temos como uma lição, temos a nossa oferta missionária, graças a Deus e a sua fidelidade, nós honramos os compromissos com a parte missionária, com o missionário Mateus Luan, sua esposa Ruth, diante do projeto. Eles estão ainda naquela meta com respeito ao Reino Unido, ainda dependendo de algumas situações, né, de burocracia e tudo, e teve esse período de pandemia que acabou também interrompendo um pouco o processo, mas nós, através da sua vida, do seu desprendimento, da sua generosidade, mantemos o nosso compromisso durante todo o ano de 2020. Eu louvo a Deus pela parte da campanha do quilo, que também marca essa semana, a contribuição dos irmãos para nós assistirmos famílias, e tudo isso tem sido possível, irmão, porque você tem sido fiel e generoso. Então, neste momento, se você trouxe de casa e desejar, né, porque sempre é um ato espontâneo de liberalidade, de generosidade, e desejar trazer aqui à frente, por enquanto ainda não estamos pegando na mão do outro, você fique à vontade para vir aqui e colocar no gasofilácio, tá bom? Então, se você trouxe e desejar, você pode fazer isso neste momento, e assim servimos ao Senhor com alegria. Amém. Vamos orar, vamos agradecer. No dia 31 nós já colocamos algumas fotos, né, da reforma da escola bíblica infantil, graças à sua fidelidade, e as coisas estão avançando. Eu acredito que essa semana aí a gente já talvez até conclua essa parte de pintura. Deus e Pai, com alegria, com gratidão, falamos de coisas que temos tido a oportunidade de realizar, falamos, ó Deus, de compromisso, que temos também tido condição de manter, isso graças a uma igreja fiel, uma igreja desprendida, uma igreja generosa, e que dá, ó Pai, toda a tranquilidade a quem administra, para que possa, dentro de um projeto, de planos, de metas, assim, conduzir a obra com muita tranquilidade. Obrigado, Senhor Deus, pelo desprendimento dos irmãos, que além da sua fidelidade nos dízimos, são generosos na oferta missionária, são, ó Deus, generosos na campanha do quilo, do projeto Ágape, abraçando famílias. Quantas famílias nós pudemos abençoar durante esses meses difíceis? Obrigado, Senhor Deus, por haver essa sensibilidade e pelo povo poder contribuir. Senhor, eu quero te agradecer. E como somos pessoas que precisamos também de sabedoria nas nossas ações, na administração da nossa renda, daquilo que nós alcançamos através do nosso salário, Senhor, dê-nos sabedoria, e que assim possamos viver uma vida equilibrada, alcançando também os nossos objetivos. Nós precisamos da sua direção. Reconhecemos que dentro de tudo aquilo que fazemos e temos tido a oportunidade de realizar, fazemos porque o Senhor assim tem nos abençoado.
Expressamos então a nossa gratidão, quando então também trazemos aqui os dízimos e as ofertas e apresentamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida financeira, que Deus abençoe a sua fonte de renda. Sempre nos dias de Santa Ceia, eu tenho procurado trazer a mesma palavra que trago para o público de manhã, do culto das 9, para o culto das 19. Os demais domingos tenho revezado com os nossos diáconos, com alguns pastores, amigos que têm participado. Em breve vou estar fazendo uma reunião com os professores da escola dominical, para ver uma maneira de a gente retomar o material muito importante, falando de quão grande, né, salvação, e um ensinamento muito eficaz, edificante para a nossa vida. E nós tivemos que parar a nossa revista, mas vamos criar uma maneira para retornar os estudos, para que a gente possa estar aí realmente afinados com a palavra de Deus. Por isso nós damos importância a este momento e queremos retornar também os estudos, para que possamos ter uma vida bem fundamentada, sermos homens e mulheres da palavra. Então, como a última reflexão, né, que eu trouxe, mostrando a importância da palavra e da oração, para que tenhamos então uma vida fortalecida, uma vida de fé. No dia 31, pregando no profeta Abacuque, à medida que aquele profeta deixa de questionar e dá ouvido à voz de Deus, entendendo a importância da palavra do Senhor e a prática da oração, ele dá um salto, ele sai de uma condição do vale, do medo, do temor, para a exultação, para uma vida de confiança, não mais se importando até mesmo com as circunstâncias. E ele então conclui o seu livro com um cântico, dizendo que ainda que a figueira não florescesse, vocês conhecem, né, o restante lá do capítulo 17, do versículo 17 do capítulo 3, e ele vai citando a figueira, cita as ovelhas, os demais animais, mesmo um quadro desfavorável, de escassez, onde circunstâncias são terríveis, ele conclui dizendo que todavia me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Isso porque ele saltou a partir do momento em que deu ouvido à palavra e passou a ter uma vida de oração. E é o que nós precisamos, amados, ter uma vida em conexão com a palavra. Logo, no primeiro dia do ano, meditando, aliás, me veio, né, um versículo que nós vamos estar lendo, não apenas o versículo, mas todo o capítulo do Salmo, e lendo então essa reflexão no primeiro dia do ano, preparei essa mensagem com o título Contando os Dias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90, nós vamos fazer toda a leitura do Salmo, e tem um versículo aqui também muito conhecido, e exatamente esse versículo me levou a ler todo o Salmo, e entender um pouco mais, né, melhor, o que o salmista estava dizendo, o que o salmista estava buscando, e temos ensinamentos importantes para a nossa vida. Hoje, o nosso primeiro culto oficial do ano, embora ontem nós tivemos a nossa consagração, porque todo o sábado que antecede o domingo de Santa Ceia, nós temos a nossa consagração, mas oficialmente, hoje, pela manhã e agora, o nosso primeiro culto. Salmo 90, à medida que você encontrar, eu acredito que todos já tenham encontrado, vamos ficar de pé, em reverência, à palavra do Senhor. Diz assim então o salmista, esse salmo a Sociedade Bíblica colocou como a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e fado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos seus servos apareçam as suas obras, e aos seus filhos a sua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das suas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Uma palavra de oração. Bendito Deus, na mesma dependência, levando em conta as minhas limitações e a minha condição, estou aqui, ó Pai, a exemplo desta manhã, para poder ministrar essa palavra à igreja, ao teu povo, nesse nosso primeiro culto do ano. Um culto que marca um momento importante para nós, pois daqui a alguns instantes estaremos cumprindo uma ordenança, onde Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Então, Deus, aqui estamos para ouvir a tua palavra, para depois então reafirmar essa aliança em nosso coração. Onde os nossos ouvidos, que o nosso coração possa ser como uma terra arada, preparada, e assim ao receber essa semente venham produzir frutos, de acordo com a sua vontade. Contamos assim com a tua graça, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Numa leitura com mais calma, né, sem a gente estudando, porque a gente passando rápido o olhar e fazendo essa leitura que, não sei quantos minutos, 3 ou 4 minutos, nós fizemos aqui a leitura desses 17 versículos, talvez não dê para perceber, mas as palavras dias e anos são palavras presentes e com uma certa frequência neste texto, neste salmo. A palavra dias, por 6 vezes, em 6 versículos, ela está ali evidenciada, assim tal como a palavra anos, por 4 vezes ela aparece, em 4 versículos. Então, dias e anos são palavras presentes e frequentes nesse salmo, que serve exatamente para destacar o tempo e como ele passa, e como passa rápido. Lembrando então lá da rádio relógio, aqueles que são um pouco mais antigos, né? E como estou perto aí de completar 50 anos daqui a alguns dias, aqueles que tinham oportunidade de ouvir o bispo Roberto Macalester no Café Espiritual, e tinha então lá o locutor: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Aí é tu. Quem lembra aí da rádio relógio? Muitos não lembram da rádio relógio, outros não querem dizer que são tão antigos, aí ficou meio assim, não, eu não lembro. Mas exatamente, né, essa presença, frequência de dia e anos, como eu disse, serve para destacar o tempo e principalmente como ele passa rápido.
E em contraste com a eternidade de Deus, destacada aqui no final do verso de número 2, quando diz de eternidade, eternidade, tu és Deus, em contraste com essa eternidade, a vida humana, a nossa vida, a vida do ser humano, mesmo a mais longa que se possa imaginar, aquele que tem a oportunidade de viver muito tempo, e se tratando, dos textos bíblicos, quem foi aquele que mais tempo viveu? Quem? Matusalém. Os irmãos lembram quanto tempo? Escola Bíblica Dominical. 969 anos, segundo Gênesis 5, 27. Seu pai era Enoque. Quantos anos? Não dá para saber, porque Enoque andou com Deus e foi transladado, o Senhor tomou para si. Mas Matusalém viveu 969 anos. Mas aqui nós podemos perceber que, em contraste com a eternidade de Deus, a vida humana, mesmo por mais longa que possamos imaginar, veja que Matusalém quase chegou aos 1000 anos, mas ainda que chegasse, o versículo 4 diz, pois 1000 anos aos seus olhos são como o dia de ontem, que se foi, que passou. E o salmista, que é Moisés, ele então vai dizendo que, ainda que possamos imaginar nesse sentido, nós percebemos isso no texto, por mais longa que fosse, ela é insignificante, é breve. Como o texto que nós lemos, ele é como a vigília da noite, como um sono, ou como os versículos 5 e 6 diz, como uma relva, que surge pela madrugada, no decorrer do dia ela flora, ela floresce, mas ao entardecer, ela murcha e seca. Assim, amados irmãos, é a nossa vida. E é importante destacar aqui e lembrar que essa brevidade, como eu disse aqui, a transitoriedade do homem, essa brevidade da vida humana, tudo isso é por consequência do pecado, que provoca a ira de Deus. O salmista passa a destacar isso a partir do versículo 7, quando ele diz, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Então é importante lembrar, por quê? Por mais que possamos imaginar, acerca da vida humana, mas ela é insignificante, ela é breve, ela é como a vigília da noite, é como a relva que surge, mas no entardecer ela seca. É importante destacar que tudo isso é por consequência do pecado, que provoca a ira de Deus. Por isso Paulo, vai escrever lá em Romanos 5,12, que por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e o pecado veio a morte, o salário do pecado é a morte. E ele diz então assim, todos morrerão, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Muito bem, e diante dessa constatação, essas considerações, leva então o salmista, que é Moisés, a fervente oração, ou a fervorosa oração, para que Deus então converta essa sua ira, destacada com muita ênfase aqui, do versículo 7 até o versículo de número 11, quando então ele diz, quem conhece o poder da tua ira? Então Moisés, diante dessas considerações, isso leva a fazer uma oração para que Deus converta a sua ira em benignidade. E ele então faz um apelo para que Deus então capacite o seu povo a desfrutar de uma vida significativa. Amados irmãos, se não for a misericórdia e a graça de Deus, a vida de uma pessoa jamais pode ter valor, importância e significado. Só o Senhor de fato pode trazer sentido à nossa vida. Só o Senhor pode confirmar as obras em nossas vidas. E depois dessa sua constatação acerca da transitoriedade ou da brevidade da vida humana e do juízo de Deus, assim então demonstrado através da sua ira, ele então começa a orar, que é exatamente a partir do verso 12,
que começa o seu pedido. E esse verso 12 é muito conhecido, né? E daí, né, o título aqui da reflexão, contando os dias. Porque no versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. E algo me chama aqui a atenção, uma lição muito importante para nós. Porque a forma como ele inicia a sua oração, o seu pedido, veja, ele não está clamando por coisas grandiosas, ele está pedindo para que o Senhor o ensine. Então aqui é perceptível uma atitude de humildade. Quem pede para ser ensinado, reconhece a sua limitação e a sua dependência. Ele então se apresenta como quem deseja aprender. Isso é humildade. E ele então declara, a partir do momento que ele pede ao Senhor para que o ensine, ele está declarando a sua total dependência. Então fica como lição para nós. Quem quer viver uma vida de dias melhores, e nós estamos hoje no 3º dia do ano, nós estamos apenas começando este ano de 2021. Quem quer viver dias melhores, é preciso ter humildade para aprender. E aqui nós temos, né, a lição, ela vem de um homem nada mais, nada menos do que Moisés. O homem que foi chamado para tirar uma nação de um cativeiro que já durava mais de 400 anos. Um homem que passou ciclos da sua vida interessantes. 40 anos achando que era alguém, porque ele foi doutrinado e ensinado de acordo com a cultura principal e destaque da época dos egípcios, criado como filho, como um príncipe, então tendo todo o conhecimento, mas depois de precipitar em suas atitudes, porque Moisés era um homem que estava à frente da sua geração. Num determinado momento ele tenta defender o seu povo, e a isso ele excede, e é exatamente nesse momento que ele excede que ele acaba matando um egípcio, só que ele esconde na areia. Aí é uma outra mensagem: quando nós escondemos o nosso pecado na areia, mais cedo ou mais tarde o vento leva a areia e ele vai ser revelado. E foi o que aconteceu lá na frente. Mas ele estava à frente da sua geração, e um outro dia ele querendo orientar os seus próprios, né, conterrâneos hebreus, e eles não entenderam e o acusaram, e Moisés então teve que sair fora. E aí ele passa mais 40 anos aprendendo que ele era um ninguém. Todo o seu status, criado como um príncipe, na sua cultura, no conforto que ele tinha, agora ele passa a ser um homem que vai cuidar da ovelha do seu sogro, enfrentando o sol escaldante, dias difíceis, correndo atrás de ovelha, mas em tudo aquilo dali, todo o ensinamento, um aprendizado. Então Moisés, ele está à frente, mas com todo o seu conhecimento, com o seu know-how, com a sua formação, tanto da cultura dos egípcios, como o convívio durante 40 anos, lidando com um animal, ele chega agora escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor que o chamou no meio daquela sarça que ardia em chama e não se consumia. Mas Moisés, não foi o Alain não, foi Moisés. Ele chegou e pediu: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, se nós queremos viver dias melhores, é preciso ter a humildade de nos colocarmos como alunos, discípulos frequentes diante do Senhor, declarando a nossa total dependência, para que então Ele nos ensine, a fim que os nossos dias sejam dias que possam agradar e fazer a sua vontade. E qual é o seu pedido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse pedido por sabedoria. Amados irmãos, levando em conta que o Salmo é de Moisés, e provavelmente no período em que o povo estava no deserto, ou seja, depois da libertação do cativeiro egípcio, Moisés então ele viu uma geração desperdiçar 40 anos no deserto, desperdiçar os seus dias com murmurações,
reclamando, sempre reportando, não, porque lá no Egito a gente comia isso, porque lá no Egito a gente fazia assim, porque lá no Egito era assim, e aquele povo só murmurando. E ele viu uma geração desperdiçando 40 anos no deserto, e como eu disse, como se ele era um homem à frente da sua geração, ele acreditava que se as pessoas vivesse, pudesse compreender a importância do tempo, e se também eles se empenhassem em fazer algo relevante, eles então poderiam morrer com uma grande sensação de satisfação. E aqui eu anotei algo interessante, numa nota de rodapé na minha Bíblia, quando diz assim: os crentes não matam tempo, eles executam. Eu acredito que era exatamente isso que Moisés acreditava e queria ver no meio daquela geração, daquele povo que se perdeu. A Bíblia vai dizer que daquela geração, só Josué e Calebe que entrou na terra prometida. Eles desperdiçaram 40 anos da sua vida, só murmurando, só reclamando. Talvez se aproveitasse melhor, se compreendesse a importância do tempo e acerca da brevidade da vida, eles não agiriam daquela forma. Então eu e você como crentes, nós temos matado o tempo ou nós o executamos, ou seja, ou fazemos a vontade de Deus. A maneira como eu falo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu ando, vai dizer se nós estamos matando ou executando. Isso é para a gente pensar. Mas esse pedido por sabedoria o leva a uma série de petições a partir do versículo 13, pois a consciência do quanto a vida é curta, o quanto a vida é breve, leva então Moisés à sincera oração pela ajuda de Deus, sem a qual o seu povo não pode realizar nada de valor ou duradouro. Sem a ajuda de Deus, eu e você não podemos. Aliás, a gente pode até fazer coisas boas, mas se essas coisas boas de fato vão ser duradouras, serão significantes, serão obras frutíferas, é outra coisa. E por isso nós precisamos da ajuda de Deus. E ele então percebe isso e começa a clamar. O seu pedido a princípio é: Senhor, eu preciso aprender a contar os meus dias, de forma com que eu aproveite as oportunidades e tenha um coração sábio. Mas agora então ele alça a sua voz, porque a partir do versículo 13 se percebe, pela exclamação, que ele está clamando. Ele altera a sua oração dizendo: volta-te, Senhor, até quando? Há uma outra versão da Bíblia que diz assim: volta-te para nós. Moisés então está pedindo: Senhor, dai-nos a oportunidade de sorrir, de nos alegrar novamente, de se alegrar com a sua bondade, porque até aqui os anos foram de desgaste, de desgosto, o nosso tempo se perdeu nesses dias. Tanto que você vai ver pelos versículos 15, ele destaca, a partir do versículo 14, ele destacando isso, quando ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Talvez em contraste com a relva, que simboliza então ali a brevidade do tempo e murcha no entardecer, ele então está clamando: Senhor, que o nosso amanhecer, que o nosso dia seguinte, Senhor, seja um momento que a gente possa ter de alegria, de alento, que a gente possa sorrir novamente, ó Deus, porque os dias estavam exatamente o quadro dessa forma. Então é um clamor para que o Senhor reverta a sua ira em benignidade, no seu amor, na sua bondade. Amados irmãos, saber contar os dias é aproveitar as oportunidades. Essa reflexão que vem nesse primeiro dia, o primeiro culto do ano, é para eu e você pensarmos como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos utilizando esse tempo que é breve, muito breve, passa rápido. Ainda que Moisés aqui, ele destaca, de acordo com aquela geração, no versículo 10, ele vai dizer: os dias de nossa vida sobem a 70 anos.
Hoje pela manhã destacava aqui no aniversário da minha mãe, que está completando 75 anos hoje. Moisés está falando aqui, os dias de nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Se bem que Moisés viveu bem mais, né? Moisés viveu 120 anos. E eu falava com os irmãos aqui pela manhã, que é interessante, quando você vê lá o finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 37, você vai ver que Moisés, vivendo 120 anos, no final da sua vida, os seus olhos não escureceram, ele não precisou de usar óculos, como o pastor Alain, ele não precisou, e continuava com o seu vigor, era uma unção especial dada por Deus. Depois vale a pena você ver o cântico de Moisés, lá no capítulo 37, você vai ver esse destaque, né, que ele morreu com 120 anos, mas ainda mantinha um vigor e enxergava bem, os seus olhos não escureceram. E aquele então, percebendo, diante de toda essa situação, mas para mostrar o que? A brevidade do tempo. E a mensagem para mim e para você nessa noite é exatamente isso, que nós estamos fazendo com esse tempo. Ontem na consagração pela manhã, pregando em Efésios 5, eu falei com os irmãos, olha, isso daqui é só um pouco daquilo que eu vou falar um pouco mais no domingo. E Paulo então nos chama a atenção, assim como escreveu aos Efésios, e a palavra, como ele mesmo diz, eu sou filho na fé, Timóteo, ele é útil, né, para o ensino, para a correção, para a repreensão, 2 Timóteo 3,16, então, a carta não é só para os irmãos em Éfeso, é para mim e para a minha vida, é para a minha vida e para a sua vida, é para nós. E aí então ele diz assim no versículo 16, vede prudentemente como andais, não como nécios. Há outras versões que dizem assim, não como tolos, não como pessoas insensatas, mas como sábios. O versículo anterior ele diz assim, remindo o tempo. Então é um link com o pedido de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Em ambos estão falando sobre oportunidade. O que eu e você estamos fazendo com esse tempo que se chama hoje, ou com o tempo que até aqui o Senhor nos permitiu viver? Não sabemos se vamos chegar aos 70, se vamos passar dos 80, se vamos chegar a 90 ou 100, mas até aqui, o que nós fizemos com esse tempo? Porque ele é breve. E infelizmente, irmão, há pessoas que estão acostumadas a viver como se o tempo fosse um recurso inesgotável, como uma fonte que vai jorrar, achando que não vai acabar. Mas essa é uma perigosa ilusão, a vida passa rápido. Como o texto diz, é como a relva que surge pela madrugada, mas ao entardecer ela murcha e seca. Ela vai embora, o minuto que passa é um milagre que não se repete. E hoje eu te chamo, né, a pensar juntamente comigo o que nós estamos fazendo com esse tempo. Moisés viu uma geração desperdiçar a sua vida, o tempo durante aqueles 40 anos. E não puderam desfrutar da terra prometida, porque vira e mexe estavam reclamando. Fonte de lucro é piedade com contentamento. Mas vivemos os últimos anos de nossa vida apenas na busca do ter. Eu quero mais. É meu, eu tomo posse. Isso mudou, isso alterou o que era para ser uma verdade na nossa vida. Então eu preciso usar bem o pouco tempo que temos e fazer com que a maior parte desse tempo seja usado para cumprir os propósitos de Deus. Assim, o nosso coração alcança a sabedoria. Também falava com os irmãos ontem aqui pela manhã, que alguns hinos sumiram do nosso repertório, talvez porque sejam antigos, né? Hoje eu puxei um do fundo do baú, né? E às vezes a gente faz isso, para lembrar, trazer um pouco, mas é porque também o nosso sentido, a nossa busca foi mudando. E eu lembrava do hino, Um Vaso Novo.
Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Então, quando cantávamos isso, cantávamos reconhecendo a nossa condição, que precisava de mudar. Mas hoje a concepção daqueles que buscam, que vêm para a igreja e vivemos isso nessas últimas décadas é apenas, não, eu quero ser um vaso só cheio de bênção. E é bom ser cheio de bênção. Bênção é coisa ruim, pastor, a gente não pode buscar bênção. Eu não estou falando isso, amados, mas a questão era que o sentido, nos últimos tempos, da igreja, do povo, que somos nós, de crente, é só de ter e ter. E abandonamos aquilo que de fato precisamos, que é ser um vaso novo, ser usado, viver uma vida com propósito, de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor nos chamou. A partir do momento que caíram as escamas dos nossos olhos e que estamos aqui, Deus sim tem prazer de nos abençoar, alegrar o nosso coração. Sim, Deus é amor, Deus é bênção, amados irmãos, mas Deus nos chamou para um propósito. E nós estamos aí diante desse tempo difícil. E quando a fragilidade da vida está em evidência, e nós vimos isso escancarado nesse último ano de 2020, e ainda estamos diante desse rumor difícil e que destaca e faz a gente então olhar com mais atenção e perceber quanto somos frágeis, independente do poder aquisitivo, se é rico, se é milionário, se é pobre, todos se viram diante de uma grande ameaça. Então, quando a fragilidade da vida está em evidência, é preciso que a gente esteja atento e clame a presença do Senhor, para que Ele revele a nós as suas obras. E a gente então entenda a importância, como o velho hino, o vaso novo, eu quero ser usado por Ti, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. A igreja tem um papel importante, eu e você somos a igreja, amados irmãos. Nós temos um papel importante diante dessa sociedade, diante desse mundo. Deus quer usar a sua igreja, para que a igreja possa testemunhar acerca do amor de Deus, para que a igreja possa produzir bons frutos, para que do nosso interior flua rios de água viva, e as pessoas que estão sedentas, as pessoas estão aflitas, precisando de algo que verdadeiramente venha dar significado à sua existência, e só Deus, pela sua misericórdia e graça, pode fazer isso, fazer com que haja em nós coisas de valor e duradoura, e que de fato tenha significado a nossa existência, a nossa vida, ao ponto de vermos as obras, como diz o versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Só Deus pode fazer isso, e Ele quer também usar a minha vida e a sua vida como instrumento, lá junto do seu colega de trabalho, da sua família, na sua circunvizinhança. É preciso aproveitar a oportunidade, o que eu e você estamos fazendo com o tempo que nós temos. Que possamos iniciar esse ano pedindo, como Moisés, depois de fazer um diagnóstico e ter as considerações, que tudo que estavam passando e a vida que estavam vivendo traziam consequências terríveis, estavam experimentando a ira de Deus. Ele então, primeiramente, com um gesto de humildade, ele pede: ensina-me, Senhor. Amados, eu preciso aprender, eu não sei o seu caso, mas quanto eu preciso aprender, e quanto eu preciso ser mudado e transformado pelo Senhor. Mas ele clama, ele pede: Senhor, reverta essa situação, muda esse quadro, permita-nos que os nossos filhos vejam a sua glória. Versículo 16, aos seus servos aparecem as suas obras, aos seus filhos a sua glória. Em última análise, a resposta a essa oração aqui, igreja, é Jesus. Em última análise, é Jesus. Somente a sua glória, somente a sua graça sobre nós, e daqui a pouco nós vamos participar da mesa, do pão que simboliza o corpo, do cálice que tem ali o símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, em última análise, a resposta, o que de fato pode ser o diferencial, a mudança da nossa vida,
é Jesus, que mostra a gloriosa obra da salvação de Deus em plenitude amorosa e misericordiosa. Só Jesus pode nos ajudar a viver esses dias de forma com que alcancemos um coração sábio. É olhar para Jesus, aprender com Ele, fazer como Paulo. Filipenses 1:21, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se morrer, se estamos com Deus, amados, é lucro, mas enquanto estamos aqui, precisamos viver a vida que Cristo então planejou e tem um propósito para cada um de nós. E Paulo então diz exatamente isso: viver é Cristo. Filipenses 1:21. A vida se resume em Jesus Cristo. Jesus era e continua sendo, como foi para Paulo, a razão do seu viver, e tem que ser a razão do viver de cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, que possamos aproveitar a oportunidade. Meu irmão, estamos começando um ano, temos essa mensagem como a palavra e vivermos uma vida de oração, as circunstâncias não vão mais importar para nós. E hoje Deus está nos dando a oportunidade aqui, hoje de viver pela manhã, alguns adolescentes, hoje vendo aqui alguns jovens. Que bom! De que maneira poderá o jovem manter puro o seu coração? Observando, segundo a palavra. Sejam jovens da palavra. Guarde a palavra no coração para todos nós, para não pecarmos contra Deus. Precisamos assumir essa postura e ter como exemplo o nosso Senhor. E como destaca o evangelista Marcos, apresentando como o servo do Senhor. E ele veio não para ser servido, mas para servir. E como Paulo também em Filipenses destaca que ele serviu e serviu até a morte de cruz. Que eu e você possamos entender o propósito, o chamado. E assim vivermos os dias, de forma que como cristãos, não venhamos matar o tempo, mas sim executá-los, de acordo com os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e ajude a mim e a você a contar os dias, a aproveitar as oportunidades para que tenhamos um coração sábio. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Enquanto nos preparamos para participar da ceia, por muitas vezes Moisés teve que presenciar e intervir, porque ele viu uma geração que desperdiçou aqueles 40 anos. Bastou Moisés ficar 40 dias no monte, e aquela geração inquieta, perversa, homens de dura cerviz, murmuradores, começaram a questionar. Eles queriam uma festa. Eu vejo hoje um movimento de pessoas imenso, não muito preocupada com o trabalho, com a vida, mas elas querem fazer a sua festa. Não foi diferente nos dias de Moisés. As pessoas queriam. E assim, Arão, que se tornou um sacerdote, mas até aquele momento, se deixando levar pela popularidade, e ele conseguiu encontrar um povo que o aplaudia, um povo que gostava de uma novidade. Arão, nós precisamos de um bezerro, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de algo que possa realmente dar significado para a gente celebrar. A gente quer festejar, Arão. E aí então Arão, como um artífice, um artista, ali preparou aquele bezerro de ouro. E o povo gritava, o povo celebrava, e Deus então falou: Moisés, olha lá esse povo. E havia um alarido, mas não de clamor, de adoração a Deus, mas estavam desperdiçando o seu tempo e a sua vida.
Não foram poucas as vezes que esse povo se rebelou. Rebelou falando da falta d'água, rebelou porque não comiam carne, e Deus em algumas vezes fez a água sair da rocha. Deus mandou cordonizes, mandou o maná do céu, mas também em determinados momentos o juízo de Deus veio, e numa leva Deus matava 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, e Moisés se deparando com aquilo tudo, vendo que o povo desperdiçava as oportunidades ao longo daqueles 40 anos, e ele entendia que poderiam viver melhor, se pudesse compreender a brevidade do tempo, e procurar fazer a vontade do Senhor. Amados, às vezes eu e você desperdiçamos o nosso tempo com tantas coisas, e eu não estou dizendo aqui que seja pecado a gente ter um momento de alegria, de prazer, não é isso, não é isso. Todos nós temos a liberdade também de desfrutar um pouco do suor do nosso rosto, daquilo que nós ganhamos, mas às vezes nós desperdiçamos tempo, e olha, os dias estão passando com rapidez, e nós estamos diante de uma situação que mostra a fragilidade humana, o quanto nós somos pequenos, como nós somos insignificantes, e olha, a volta do ponteiro se aproxima, o tempo está esgotando, e o que eu e você estamos fazendo com esse tempo? O segundo minuto que passou, ele não volta mais. Que possamos hoje assumir um compromisso de viver uma vida para ser um vaso novo, para ser um instrumento na mão de Deus, e permitir com que o Senhor nos use e possamos aproveitar melhor esse tempo. Seja como um adorador, seja como quem serve a Deus, mas também seja como quem serve na sua casa. Ei, você casado que está aqui, você esposa, como que está essa vida matrimonial? Quantas não são as vezes que nós perdemos tempo, desperdiçamos tempo com brigas, com intrigas, lutando pela nossa razão, não abrindo mão da nossa razão, e razão não salva casamento. É preciso investir, não é gastar tempo com a família não, porque aquele que passa um tempo maior e olha o seu relacionamento, ele está investindo tempo na sua casa, ele está investindo tempo com os seus filhos. Desfrute dos momentos especiais que você tem para poder estar com seus filhos. O tempo voa, o tempo passa. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos viver o hoje como quem está pedindo, como cantamos, me dá mais uma chance. E que hoje você possa abraçar essa chance, e que com humildade possamos fazer como Moisés: ensina-nos, Senhor. Nos apresentarmos com humildade, como quem deseja aprender. Assim nós podemos viver dias melhores, e talvez experimentar e usufruir das obras de nossas mãos, como o salmista terminou o seu salmo dizendo: permita-nos ver, Deus, as realizações das obras de nossas mãos. Invista tempo com a sua casa, com a sua família, com essa instituição tão preciosa, importante. Invista tempo para a sua vida espiritual. Comece esse ano se debruçando na palavra de Deus. Tal como o texto fala de dias e de anos, que começamos esse ano com dias de meditação e busca, para que alcancemos um coração sábio e possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amado irmão, que essa palavra nos leve agora a Jesus, porque, como eu disse, em suma, o resumo é olhar para Cristo. Ele tem o exemplo, Ele é o mestre, Ele é o Senhor, e que possamos firmar uma aliança nesse primeiro culto do ano, para vivermos uma vida de propósito, segundo os propósitos de Deus, e aproveitarmos cada segundo de nossa vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui nessa terra. Eu não sei se você amanhã vai estar aqui, mas hoje você está, e hoje você pode assumir esse compromisso com Deus, e com a ajuda, com a misericórdia e a graça de Deus, viver dias cujas nossas obras sejam de valor e sejam duradouras.
Que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, no nome de Jesus. Vire para cá os elementos, Senhor. Diante desses elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, para o firmar de uma aliança, a ceia é uma pregação viva, pois todas as vezes que participamos, lembramos da obra redentora, da obra da salvação, lembramos da oportunidade, lembramos do perdão, que é um ato legal. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Lembramos do processo de substituição, daquilo que lemos no profeta Isaías 53, daquele que se entregou por nós, daquele para que nós pudéssemos usufruir e desfrutar da graça, da bênção de Deus. Ele bebeu o cálice da ira, a ira foi despejada sobre a vida de Jesus, ele ali suportou toda a ira de Deus. Quando então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando estamos diante da ceia, nós estamos diante da pregação viva, daquilo que renova, que restaura, que redime, que liberta a vida do homem pecador. Como Paulo disse, nós herdamos do primeiro homem. Todos morrerão, porque todos pecaram, mas assim como por um homem entrou a maldição da morte, por aquele que foi servo, que era senhor, mas ele disse: contudo seja feita a tua vontade. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que eu e você bebêssemos o cálice da bênção, e aqui está simbolizado pelo cálice que vamos tomar nessa noite, que propiciou a nossa libertação, a nossa salvação. A ceia é uma pregação viva, porque é aqui que nós olhamos quem somos, é a nossa condição, que nos vemos na cruz como pecadores falidos, onde nada nos credencia a participar desse momento, a não ser a graça e a misericórdia de Deus. E assim recebemos o efeito desse processo de substituição, porque o castigo que nos traz a paz, se hoje estamos em paz, ele foi castigado em nosso lugar. Se hoje somos curados, ele sofreu as nossas dores, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Abençoa, Senhor Deus, esses elementos, e à medida que cada um comer e beber, assim sejam santificados a nossa participação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Podeis receber os elementos, mantendo nessa entrega, louvando ao Senhor, glorificando a Deus, porque esse é um momento também de nos alegrar, porque Ele é a alegria de nossas vidas. Nós estávamos perdidos, nós estávamos como ovelhas desgarradas, mas essa é a obra, esse é o processo. Falar de tempo é falar de oportunidade. Viva o dia de hoje abraçando essa oportunidade, sabendo contar os seus dias. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, e eu sem palavras
Alguém porventura foi esquecido dos elementos? Todos já receberam? Aleluia. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Chamou a mim e a você, gentilmente, que estão atraídos pela sua palavra, pelo seu amor, possamos nos aquebrantar, nos humilharmos diante dele, reconhecer a nossa condição. Seu amor, impressionante é o seu amor. Obrigado, Jesus, nós te glorificamos, aleluia. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Obrigado a me Deus chamou, por essa oportunidade, gentilmente por essa ponte, me atraiu me deu acesso e eu, sem e a oportunidade de ser palavras, redimido, me aproximo, de ser transformado pelo teu poder e pelo teu amor. por seu amor. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão. Tendo dado graças, ele partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque este é o meu corpo, partido por vós. Aqui nós estamos dentro dessa oportunidade, como eu disse, uma pregação viva, em obedecer uma ordenança do Senhor. Quando ele disse fazer isso em memória de mim, hoje estamos aqui em sua memória. Não como quem está de luto, porque ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, mas lembrando que, humanamente falando, seria impossível eu e você alcançarmos essa dádiva. Pela graça nós somos salvos, não por obra, para que ninguém se glorie e diga: eu posso, eu mereço, eu sou melhor do que o meu vizinho, eu sou melhor do que o meu parente. Não. O próprio apóstolo Paulo disse: miserável o homem que sou. Trazemos à memória a dor, trazemos à memória o sofrimento, trazemos à memória os ensinamentos, ensinamentos de humildade, de serviço, porque mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Mestre, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés do discípulo e nos deu o exemplo. Por isso nós somos chamados para ser servos, servir ao Senhor. Diante de tantos ensinamentos, diante de tantas verdades que podemos extrair da vida de Cristo, desta obra redentora, que ao tomarmos o pão nessa noite possamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede. Hoje você tem um tempo precioso. Seja grato a Deus, porque você está iniciando esse ano na sua presença, na sua casa. Que tempo precioso. Que tempo. Deus é Pai. Em tudo nós precisamos da sua ajuda, da sua força. Fortalece-nos, Senhor. Tal como
pão que simboliza aqui o corpo de Cristo. Estaremos nos alimentando espiritualmente, sendo fortalecidos, lembrando, fazendo, obedecendo a essa ordenança do Senhor, até que Ele venha. Mas firmando esse compromisso, renovando essa aliança. E aqui estamos, ó Deus, dizendo: Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Fortaleça-nos, alimenta-nos, porque todas as nossas tentativas podem se tornar frustradas se nós tentarmos fazer do nosso jeito. E por isso, ó Deus, conclusão a Tua palavra, para que possamos saber contar os dias e viver de forma com que alcancemos um coração sábio. Nós estamos diante do Senhor pedindo: ajuda-nos, fortaleça-nos, ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir e a caminhar essa jornada. Temos mais um ano pela frente, segundo a Tua vontade, segundo o Seu querer. E aqui estamos, ó Pai, porque só Cristo de fato pode alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, o pão para a nossa participação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo à igreja nessa noite: comamos todos em o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Expressa a sua gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque todas as vezes em que nos reunimos e temos essa oportunidade, eu me vejo como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Porque a nossa fragilidade humana nos leva às vezes ao medo, à decepção. E por que não dizer às vezes até a gente buscar um outro caminho, a gente perdeu o rumo, como aqueles homens foram para Emaús. Mas ao partir do pão, os seus olhos abriram. Todas as vezes que tem a oportunidade, ó Deus, eu me vejo como aqueles homens que têm mais uma chance, mais uma oportunidade. E eles voltam fortalecidos para Jerusalém e testemunham: nós estivemos com Ele. Que Cristo esteja em nós. Que Cristo esteja em nós, igreja. Como Paulo, possamos dizer: o viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia, aleluia. Cristo vive em nós, pela sua graça e misericórdia. A seguir, Jesus tomou o cálice e também, tendo dado graças, Ele abençoou e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por muitos para a remissão, para o perdão dos pecados. Não experimentamos a ira de Deus hoje, porque o perdão, como eu disse, é um ato legal. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Somos perdoados, somos lavados e remidos. Fomos comprados por um preço precioso, e esse preço foi o sangue derramado na cruz, igreja. Louvado seja o Teu nome, bendita a Tua presença. Havia um peso, um pecado que nos condenava, que nos deixava em situação adversa numa balança da vida. E o nosso adversário puxando esse outro lado da balança por causa do peso do pecado. Aliás, há um quadro, não me vem à memória a cidade, mas é na Alemanha, numa catedral, que tem exatamente a figura de uma balança, e o desenho, aquela balança antiga, né, daquela do pratinho, onde se usava o peso. De um lado estava ali o pecado da humanidade, do outro lado um simples cálice, e aquele cálice sustentava, apesar da quantidade de pecados presente no outro lado, e ainda tinha uma figura de um demônio puxando para baixo, porque assim o pecado nos distancia de Deus.
O pecado, o salário do pecado é a morte. E o inimigo, ele se aproveita de toda essa situação. Mas o simples cálice, do outro lado, simbolizando exatamente o que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica de todo o nosso pecado. Por isso Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Havia um peso, nós estávamos condenados, nós estávamos inadimplentes, mas Ele pagou a dívida. Ó Senhor, erga o seu cálice. Ó Senhor, quem sou eu para estar na Tua presença? Quem sou eu para estar nos Seus palácios? Quem sou eu para contemplar a Sua glória e glorificar o Teu nome? Quem sou eu para estar neste lugar? Mas obrigado, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. Hoje não há condenação, livre sou, e para a liberdade foi que Cristo me libertou, e verdadeiramente somos livres, livres para adorar, para servir, para glorificar e dizer: obrigado, Jesus, obrigado. E é com esse espírito, com essa exultação, que glorificamos e participamos desse momento e pedimos assim: abençoa o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Eu digo à igreja nessa noite: bebamos em o nome do Senhor. E se alegre na presença de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, vamos ficar de pé, vamos glorificar ao Senhor. Oh, bendito é o teu nome, ó Deus, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, graças nós te damos, Senhor, pelo convite, pela oportunidade de restauração. E eu, sem palavras, é o teu nome, bendito me a tua presença. aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o culto que apresentamos a Ti, como lábios, como fruto de lábios que confessam o Seu nome e reconhecem a Sua graça e a Sua misericórdia. Apresentamos a Ti os pedidos, as necessidades de alguns irmãos que se encontram num momento difícil, de enfermidade, ó Deus, familiares, amigos. Apresentamos a Ti, ó Deus, mais uma vez esse ano que se inicia, os desafios e as metas que temos pela frente, mas que com a força do Teu Espírito possamos prosseguir e assim, aproveitando as oportunidades, vivermos de maneira que saibamos contar os nossos dias e viver com sabedoria, como Paulo disse: vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. E como ele mesmo disse: não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vivemos uma vida cheia do Teu Espírito, cheia da Tua presença. Abençoa, Senhor Deus, cada vida. Abençoa cada irmão, aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos assistindo, ó Pai, através desse vídeo, através da transmissão desse culto. Seja, ó Deus, com o Teu povo, seja com a Tua igreja. Honre a fé de cada um dos Seus servos que aqui se encontram, que vieram, do mais moço, do mais jovem ao mais experiente. Que a Sua graça seja sobre cada um deles. Recebam esse culto como adoração, como louvor a Ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.